E aí, pessoal, beleza? Bom, a galera do terceiro ano que já acompanhou uma aula minha, deixe seu comentário lá, não esqueçam, tá? Vocês podem comentar. Na última aula nós falamos sobre a equação reduzida da circunferência e da reduzida nós levamos ela até a equação geral da circunferência. Nesse caso aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a representação da circunferência ela é dada por uma letra grega qualquer, tá? Então aqui nós temos uma circunferência. Observe que essa formação da circunferência ela vai servir exatamente para o nosso exemplo de baixo. Logo eu falo sobre essa parte. Então é o seguinte: no exemplo anterior foi dado que ele deu um ponto, esse ponto representava o centro da circunferência, e desse centro da circunferência também ele dava o raio. E daí você calculava a equação reduzida e a equação geral. Aqui é dado a equação geral já da circunferência, pessoal. Então, o que você precisa fazer? Nesse caso que ele deu a geral, ele quer que você descubra, primeiro, se isso daqui representa uma circunferência. Segundo, ele quer que você encontre quem é o centro dessa circunferência. Lembre-se que o centro é um ponto, no caso vem a ser um par ordenado. E quer que você descubra qual é o raio dessa circunferência. Para você saber se isso aqui representa uma circunferência, primeiro nós vamos analisar o número aqui, ó, esses dois números, os termos numérico de x e de y ao quadrado. Na última aula, eu falei para vocês que esses números precisavam ser iguais. Nesse caso aqui, eles são iguais, então, por enquanto, está representando uma circunferência. Aqui eu já poderia responder a nossa conta, mas para facilitar, observe que todos aqui são múltiplos, então eu vou dividir isso daqui por 2. Dividindo por 2 para facilitar o meu processo de conta, para não dar uns números altos. Então, dividindo aqui, temos a nossa circunferência, ela vai ser, dividindo tudo por 2, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 6y menos 12 igual a zero. Então, dessa forma, minha conta ela vai fluir melhor, eu não vou fazer um cálculo com números altos. Então, observe agora que o nosso termo numérico aqui na frente do x e do y é 1, são iguais, os dois valores. Então, continua representando uma circunferência. Vamos encontrar quem é o centro da circunferência. Observe aqui, ó, com muita atenção, eu coloquei a fórmula aqui em cima, e observe que o valor de A é menos 4. O valor de B aqui, ó, ele vale 12. E o valor de C, no caso, é o 24. Então, nós temos A, B e C. Uma outra coisa que sempre vocês terão é que o valor de A ele será igual a menos 2x do centro. Esse valor aqui será padrão, pessoal. E o valor de B ele será igual a menos 2y do centro. Deixa eu colocar aqui x do centro, já está, y do centro, tá? E daí você encontra quem é o centro da circunferência. Bem fácil. Pergunto, quem é A? O A, além de ele ser menos 2x do centro, ele também é igual a menos 4 na nossa conta aqui. Então, o A, ele vale menos 4. Então, você tem, ó, menos 4 igual a menos 2x do centro. Quem é o B? O B vale 12, observe. Então, aqui nós temos 12 é igual a menos 2y do centro. Feito isso, eu quero encontrar o x do centro, quem é o x, e quem é o y do centro. Para você encontrar, virou uma equaçãozinha básica, ó. Menos 2x do centro é igual a menos 4. Sinal negativo na frente da equação não pode, você multiplica por menos 1, troca o sinal de todo mundo. Então, você vai ter menos 2x do centro igual a 4, logo o x do centro será igual a 4 dividido por 2. Quem é o x do centro? Deu 2. Bem fácil, bem simples e suave para você fazer. O y do centro, você segue na mesma pegada. Então, aqui, sinal negativo na frente da equação, a equação inicia daqui, tá? Multiplica por menos 1, teremos menos 12 é igual a 2y do centro. Logo, 2y do centro é igual a menos 12. Resolvendo isso daqui,
nós temos que o y do centro da nossa circunferência será igual a menos 12 dividido por 2. O y do centro será exatamente igual a menos 6. Encontrando o centro da nossa circunferência, que é o centro, então o par ordenado que forma o centro da circunferência, representado pela letra C, tá? Será formado por 2 de x e menos 6 de y. Tá aqui o nosso centro, ó, o centro da circunferência, tá? Agora eu preciso encontrar quem é o raio. Vamos calcular um raio. Calculando o raio, faremos o seguinte, ó. A fórmula para você encontrar o raio é dado pela raiz quadrada de a raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o c. Esse c, pessoal, não é o centro da circunferência, é o c daqui, tá? Por isso que em alguns livros eles colocam, ao invés de colocar o c aqui, eles põem uma outra letra, tá? Então nós temos o seguinte, o raio será basicamente igual a raiz quadrada de x do centro ao quadrado. O x do centro é 2, 2 ao quadrado, mais o y do centro é menos 6 ao quadrado, e agora nós temos menos o valor de c. O valor de c aqui, ó, como nós reduzimos por 2, ele passou a ser menos 12. Menos 12. Menos vezes menos vai dar mais, então nós temos um 12 positivo aqui. E o raio será igual a raiz quadrada. 2 ao quadrado dá 4, mais menos 6 ao quadrado vai dar 36, tá? E aqui mais 12. Então agora nós temos o seguinte, o raio será igual a raiz quadrada de 4 mais 36 dá 40, 40 mais 12, 52. 52 é o raio. A raiz de 52 nós temos aí como o raio. Agora, para você determinar um número menor, ou você deixa esse valor em decimal, ou você fatora ele. Fatorando o 52 por 2 vai dar 26, por 2 será 13. 13 é um número primo, ele só divide por ele mesmo, então nós temos o próprio 13. Colocando isso na raiz, nós temos a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13. O 2 aqui ele corta, já que o índice tem o mesmo valor. Você retira o 2 da raiz, então nós temos que o raio é igual a 2 raiz de 13. Se você quiser optar em deixar em decimal, não tem problema, seria 2 multiplicado pelo valor da raiz de 13. Bom, dessa forma, pessoal, eu encontrei o centro da circunferência e o raio. Um outro detalhe importante é que esse raio ele não pode ser igual a zero e também ele não pode ser negativo. Se ele for igual a zero, não representa um raio. Se ele for negativo, também não será um raio. Tá bom? Fica essa dica, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Forte abraço para vocês e a atividade para vocês irá no CPB Provas. Abraço a todos, fiquem com Deus.